Rabo de Saia novamente com vocês. É um prazer estar com você. Do meu ladinho a Carol e a Sarvan. E estamos aqui no Infinite Office. É um espaço comercial bem pertinho do IGP, Instituto Geral de Perícia. Geral de Perícia. Então, é um lugar maravilhoso, é um condomínio empresarial inteligente. Você precisa conhecer porque é um empreendimento maravilhoso. Está em construção, então você pode fazer um bom negócio. E é aqui que nós estamos com o programa Rabo de Saia. E o assunto de hoje, gente, é um assunto que todo mundo gosta, né? Culinária, gastronomia. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero ler aqui, fiz uma pequena pesquisa na Super Interessante, aquela revista é maravilhosa, né? E daí tem o especialista em fisiologia, Javier Cudeiro. E ele fala o seguinte, que o prazer de comer vive no cérebro. Então, para ele, tanto faz que a gente comer uma batata frita como uma costeleta de porco. Porque, na verdade, nós não sentimos nada. É o cérebro, a nossa língua, com a textura, vai interpretar, mandar para o cérebro, pelo olfato, pelo gosto, enfim, pela vista. E daí, o cérebro que vai decidir se gosta ou não, se é legal ou se não é. Então, por isso que cada um, às vezes, um gosta, outro não gosta. Mas acho que isso depende também da cultura, né? Do que tu aprendeste quando era criança. Né? A gente desenvolve o paladar, né? Dependendo do lugar onde tu vive. Eu já vejo de uma maneira não tão científica, né? Isso é lá tá bom. Eu acho que a culinária, a gastronomia é uma experiência de sabores e aromas e que ela nos transporta a lembranças, saudades, família, registro que a gente aprendeu. Então, assim, eu pelo menos pelo mundo, eu penso assim, quando tu vai lembrar de um lugar, tu lembra da imagem que mais marcou e do sabor que mais ficou. Então, dos assim, cheiros. Do cheiro. Dos aromas, isso é verdade. Então, assim, para mim, eu nunca estudei a gastronomia como ciência. Eu estudo a gastronomia como dicas de viagem. Arte também, né? Porque o que você falou, que ela falou, parece, né? Ela explicou a arte, né? Então, assim, eu vejo de uma maneira um pouquinho mais simplificada. Mas eu acho que tem a ver com o cérebro, porque a partir do momento que ficou na minha memória, teve um registro. E esse registro tem um significado, seja ele prático, objetivo ou emocional, né? Claro, mas aí, como é que a gente desenvolve outros paladares? Eu acho que a melhor forma é viajar. Então, a gente aprende muito das pessoas, da cultura, a comida, o que tu falasse, né? Quando eu lembro do lugar que me trouxe tanto prazer, tanta satisfação, eu logo vou me lembrar também do que eu comi que foi bom. Mas tem umas comidas que são muito exóticas em países, principalmente asiáticos, né? É difícil. Uma vez eu fui para o Egito. É bem complicado para nós. E quais foram a experiência de vocês em países diferentes, com comidas diferentes? Não foi assim, na China, na China se come muito bem, existe uma gastronomia internacional maravilhosa, mas se você for para a cultura local, assim, pra gente é um pouco difícil, escorpião, cobra, testículos, né? Então, assim, gafanhoto, barata, tudo fritinho, assim. Inclusive. Mas é interessante, eu não tive coragem de experimentar, mas é interessante. Eu tive no lugar onde eles fazem essas comidas exóticas, um mercado, assim, e as pessoas provam aquilo, e eu fico muito... Eu não quis arriscar. Porque quando tu está viajando, se tu come uma comida que pode agredir o teu organismo, tu não está acostumada, depois tu vai estragar a tua viagem e a viagem dos companheiros, né? Então eu me preservo, assim, quando eu acho que é uma coisa muito diferente. Mas eu acho hoje, assim, com a tecnologia, com a internet, com a troca, e esse povo todo viajando,
tá muito mais fácil hoje a gente saber um cardápio, conhecer uma comida. Ah, sim. E os lugares certos, né, para você ir. Mas eu queria, aproveitando os lugares que vocês citaram, eu vi, pesquisando, que as comidas consideradas mais exóticas são na China. E existe um prato, quer dizer, uma iguaria servida nas ruas, você compra nas ruas, pelas pessoas que vendem a comida lá, que são os ovos cozidos em urina. E aqueles panelões de urina onde são cozidos os ovos. E aquilo é vendido nos saquinhos plásticos mesmo. Então, eu acho assim, a cultura uma coisa muito doida. Quer ver? Ó, a gente no sábado passado fizemos com o meu grupo de gastronomia, onde eu faço aula, a gente fez uma tarde portuguesa. Tinha um showzinho de fado, um arroz de pato, daí uma salada, ovos, gemas de ovos doce e tal. E tinha um prato português que o nome era punheta de bacalhau, tem? Então assim, para mim falar, eu sabia a origem, porque ela é feita com os punhos. Porque aqui no Brasil é outra coisa. É outra coisa. Eu fui. Ela foi. Eu fui. Ela comeu a punheta de E bacalhau. amei. É uma coisa muito diferente, assim, porque bacalhau a gente está acostumado a comer, né? Mas punheta de bacalhau, já o nome assim chama atenção, né? Mas é cultura. Pois é, cultura, exatamente. E o nome... Mas aí é só um nome, né? Agora tem coisas estranhas. Você quer prato mais exótico que nós comemos aqui, a maioria das pessoas faz no inverno, que é a feijoada? Sim. Gente, tem Joelho pé de de porco, porco, joelho de porco. porco, focinho de porco, cabeça de porco. Quer dizer, é uma Mas coisa é cultura, triste, terrível. Dá o mesmo prazer que tem uma feijoada, que tem um bacalhau. Por exemplo, eu não sou especialista, mas a nossa feijoada tem um prato na França que ela tem de tudo um pouco. Tem feijão, tem uma sopinha. Então, assim, é como se fosse uma feijoada, só que branca. É a mesma coisa. Outra coisa, por exemplo, eles falam do bœuf bourguignon. Na verdade, é um prato francês que foi criado na Segunda Guerra por uma questão de economia. Mas para nós é uma coisa muito simples. É uma carne de músculo ensopada. E é um prato que está na mesa de todo brasileiro sempre, no dia a dia. Mas daí tem um nome sofisticado, né? Então, assim, hoje a comida, tudo bem. A gente comer coisas exóticas é difícil porque não é a nossa cultura. Mas para o asiático vir aqui no Brasil, para ele é super difícil. exótico, né? Porque nós somos diferente. exóticos, Cultura. né? Então, assim, o que transforma um prato é o paladar, o conhecimento e a cultura, Exatamente. né? Na minha Exatamente. opinião. Aham. Né? Agora, mudando um pouquinho, você falou em guerra, lembrei do exército. Vocês pararam para pensar o que esses rapazes que estão no exército, principalmente os americanos, os fuzileiros, comem? Vocês já pesquisaram? Sim. Gente, coitadinhos! Eu tenho parentes que são militares. Eles fazem sobrevivência na selva, né? Eles comem de tudo. Rato, cobra, mas o que eles levam na mochilinha ali são barras de um cereal com café e mais chocolate, alguma coisa assim, para deixar eles em alerta, né? E fizeram agora, acrescentaram nas iguarias que os soldados levam, porque são só comidas desidratadas, né? Acrescentaram agora um sanduíche que ele não tem umidade, mas ele tem validade de 2 anos. Nossa. Olha só. Já pensou você comer um sanduichinho de 2 anos? Mas, Sabe gente, que eu sempre penso assim, que eu trabalho com isso, e as pessoas, mas lá vai ter algo para mim comer, eu tenho dificuldade com a comida. Eu penso assim, se eu vou na sua casa, eu tenho que aceitar o que você me oferece Sim. para comer. Carol, eu lembrei de uma coisa, tenho que comentar isso. Eu acho que a coisa mais terrível é quando você faz um jantar para alguém, um almoço,
e aquela pessoa não come. Daí diz, eu não como carne ou eu não como... É verdade. frustrante. Gente, que terrível isso. Então é a mesma coisa que eu digo assim, ó, se tu queres conhecer o mundo, tu tem que estar preparado para o que ele tem para te oferecer. Seja a comida, os hábitos, os costumes. Então assim, eu sempre ensinei meu filho que quando a gente viaja, se não tem o que comer, o que ele goste, vamos comer pão. Que pão é universal, todo mundo gosta. Então assim, ele era pequenininho uma vez, a gente... Estava num lugar que estava cheio de gaivota, ele começou a pegar um pão seco e dar para os gaivotas e comer. Eu disse, por que estás comendo esse pão? Tu falou que se eu tivesse fome era para comer pão. Mas olha, assim, ó, a primeira vez que eu fui para a Índia, a comida na Índia é muito apimentada e tem muito perfume, assim. Então, para eu não passar mal, que eu preciso cuidar, né? É o que eu falei antes. Sim. Então, eu ia nos restaurantes chineses, porque aí era garantido. Eu adoro comida chinesa, eu gosto de comida oriental, mas eu me preservava. Sim. E a galinha lá era feita de um jeito que fica toda vermelha. Então, eles usam muito, muito, muito tempero apimentado. E tem outros lugares também, Vietnã, sim, Camboja, meu Deus, eu tive também ano passado. E aí, no Vietnã, uma coisa que eu amei, que todos os restaurantes têm, que é facinho de comer, que é esse rolinho primavera, que tem em todos os lugares. Isso eu amei. Isso é uma coisinha bem típica deles. Assim. E hoje está muito fácil, né? Tu encontra um restaurante italiano em qualquer lugar do mundo. Também. Restaurante italiano é uma comida internacional e o prazer, né? Mas agora nós vamos ao intervalo, bem rapidinho. Daqui a pouquinho nós continuamos com o nosso papo.
Então, estamos aqui no Infinite Office, aqui no plantão de vendas do Condomínio Empresarial Inteligente. Você precisa conhecer. Mas, continuando o nosso papo de culinária, eu quero contar para vocês só uma situação. Existe um prato na Índia que é só servido para os casamentos, os grandes casamentos. E esse prato é um camelo assado, só que dentro do camelo tem um terneiro, dentro do terneiro tem um porco, que dentro do porco tem um cabrito, que dentro do cabrito uma ave. Tudo isso é assado, dias eles levam preparando tudo isso e assando essa iguaria que é só para os nobres. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês já tiveram que comer alguma coisa exótica e tiveram essa experiência de ter que comer alguma coisa que não gostassem? Assim, mas eu acho que experimentar comida, tu tem que ter um pouco de coragem. Muita coragem, muita. E eu gosto de experimentar. Então, assim, se alguém chegar com um prato diferente para mim, eu vou experimentar. É curioso, eu sou curiosa. Então, assim, eu não me lembro de ter experimentado algo tão ruim, mas assim, que não é agradável de comer. Mas eu acho assim que sempre que fala de um país, a gente já chega com receio da comida. Quando eu fui para a China, por exemplo, eu já fui cheia de receios, mas depois eu descobri uns bistrô, por exemplo, o pato de Pequim é uma delícia, é um sonho. E eles comem numa mesa redonda que antigamente os reis eles envenenavam na comida. E essa mesa vai girando, então todo mundo come da mesma porção. Ah, não tem chance de envenenar. Não, e foi maravilhoso. Que coisa engraçada, né? Então, assim... Bom, isso. O pato laqueado também. O laqueado, maravilhoso. Você teve que comer alguma coisa que não gostou? Não, eu gostei até, mas o primeiro, no México, eles fazem muita comida na rua. Tem muitos, esses países assim, mas, né, não sei. Que tem índios no Peru também, eles cozinham na rua. E aí eu nunca tinha comido cactus, que é Nepal, né? Nopal. E aí eu fiquei muito mal impressionada a princípio, mas aí eu ousei experimentar, porque parece uma babosa aquilo, né? Fica assim meio gosmentinho, né? Não, são as folhas do cactus, eles tiram toda aquela parte dos espinhos e assam. Deve ser uma delícia? É uma delícia. Mas eu tive uma má impressão a princípio, porque eu vi eles fazendo na rua, mas comi, e aí eu gostei. Então, uma especiaria também do México, entre outras, né? Eles têm umas coisas esquisitas, assim, para nós, né? Porque para eles o café da manhã é uma super refeição. Sim. Tem tudo, linguiça, porco, tem tudo que a gente possa imaginar. É a comida principal. Se bem, e tem muitas pessoas que são obesas, né? No México tem muita gente assim que come coisas muito fortes. E aí eu comi isso, mas o prato deles lá, que se come em qualquer lugar, é um bife, uma espécie de um bife, que eu não sei o nome, e tem esse nopales, com nopales. Então é uma coisa super chique, bem gostosa. Que legal, mas é interessante. Aqui, eu lembro dos meus avós, eles faziam flor de girassol, com ovos, né? Fazia assim, tipo a milanesa. Na É Itália, uma coisa exótica. um prato super típico é a flor de abóbora milanesa. É uma delícia na região da Costa Amalfitana. Também. É muito bom. Assim, e eles fazem a flor de abóbora recheada com bacalhau, com ricota. Eu acho uma delícia. Assim, falando de restaurantes, por exemplo. Eu já fui jantar, almoçar em vários restaurantes, assim, tipo o Daniels de Nova York, o Paul Bocuse. Assim, eu fui com uma amiga que o sonho dela era ir no Paul Bocuse. Quando ela viu o cardápio, ela se emocionou e chorou. Me emocionei por ela, né? Mas assim, eu na mesma viagem com ela, eu me emocionei por estar assim num calçadão que tem em Lyon. A gente escolheu um restaurante de rua e ficamos ali contando conversa, sabe, uma para outra, rimos tanto. E o que é esse prato? O que é essa comida?
São comidas típicas da França, mas esse Tá. restaurante, o Paul Bocuse, é um dos mais tradicionais do mundo, é o cara mais famoso da gastronomia francesa. Ele é o mestre, então conhecê-lo é o máximo do máximo, entende? Então, assim, e eu realmente o conheci, ele tem 86 anos, ele foi de mês em mês a cumprimentar os clientes, ele é um exemplo de profissional, assim, para quem sonha em conhecê-lo é realmente um sonho realizado. Mas se me perguntar o que eu gosto mais, não é de comidas de rua, eu gosto de restaurantes de rua. Que tu senta naquela rua onde tem aquele calçadão e que tu vê o mundo passar, toma um bombinho, dá risada. Então, assim, eu gosto legal. disso, sabe? E, assim, cada país tem a sua comida, a sua, né? Tipo, as pessoas têm o seu costume, o seu hábito. Então, acho que isso que a gente vai aprendendo. É uma coisa que eu não gostei e continuo não gostando, assim, que é cozinhar o arroz na tinta do polvo. Isso tem muito na Espanha. Eu comi, mas não é uma coisa Tem macarrão que... também, eles fazem macarrão. Né? Fazem, mas Mas é uma arroz coisa de polvo, que não né? faz parte do nosso paladar, assim, dos nossos costumes. Mas assim, as crianças desde pequenininho comem pimenta pura, né? Em alguns lugares. São criados Então, assim. e a higiene, assim, quando a gente sai do Brasil e vai para a Europa e vai para a Ásia, se a gente vai com a expectativa de encontrar muita higiene, vai ser uma grande decepção. Eles fazem o pão, gente, na Índia, olha só, na rua também. Eles amassam o pão com as unhas desse tamanho, bem limpinhas, né? Claro que não. E amassam em cima de umas almofadas que eu acho que era do bisavô. Então, amassam aquele pão, se tu quer comer pão, né? E aí depois eles jogam aquela massa na parte de trás de uma panela de barro. Então fica grudado ali e tem fogo embaixo. E depois com a mesma almofada eles pegam para virar. Quem disse que eu ia comer isso? Não. Ninguém morre porque comeu. Não, né? não morre Gente porque do comeu. céu, a gente aqui Batata tentando, frita também em alguns lugares vem enrolada no jornal. O pão também eles botam embaixo do braço, assim, sem enrolar. Quer dizer, Mas, gente, pegando um pouquinho são costumes, no, né? São no comecinho, hábitos, são hábitos, eles não acham ruim. no comecinho até da nossa conversa, você falou de testículos, né, que tem em alguns lugares. E existe em Pequim o restaurante Gulizuang, é um templo mundial, assim como tem na França, que você citou, né? É um templo mundial da gastronomia, onde fazem pratos só com testículos de animais. Desde os mais pequenininhos, que são testículos de cobra, nem sabia que cobra tinha testículo, e até... Deve ter. Até do não sei, animal a gente não vê, né? iaque. Deve ser embutido. Daí sei lá, né, minúsculo. Daí tem, olha só, de cães, Eu não quero conhecer. nem eu, mas olha só, tem de cães, de burro, cavalo, de iaque. Iaque é um animal muito grande, é considerado o pênis maior que tem. E eles servem, é vendido a 25 euros só a porção. Tem que ter coragem. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu comi já. Testículo assado. Quando eles fazem aquela castração, eles jogam os testículos do touro, que vira boi, né? Dentro da brasa, e aquilo parece... Ele abre assim como uma pipoca. Aquilo é bem gostoso. Eu não consigo comer muito esses animais exóticos, não me atrai. Mas isso são hábitos também, Sabe, né? é hábito, assim. Uma vez na África eu tive que comer, e depois eu fiquei imaginando o animal, eu passei muito mal, sabe? Assim, tu lembrou, assim, eu não... Mas até vão mudar, né? Tem outra coisa também que eu acho... Comida francesa, italiana... Comida, olha, a comida de família. A comida de família é tudo de bom, né? Qual é eu não sei, a minha família tem muito alemão, né? E italiano também veio essa tendência. Eu quero aproveitar, gente, fazer aqui a divulgação do livro que a minha tia Sandra, Clara Sandri,
Lançou faz pouco tempo. Vai estar no vídeo aí o telefone dela, para quem quiser adquirir o livro. E esse livro, ela fez um apanhado só de comida de família, gente. Só da nossa família. Eu quero esse livro. E eu acho legal, você que gosta de culinária, você também aprecia. Eu acho que todo mundo deveria lançar o seu livro de família, né? Mas tem para vender nas lojas, assim? Não, só entrando em contato com ela, Por que é isso cozinha do é o prazer da continente. comida. Tem um gosto que te transporta a alguém que tu amou muito, né? Exato. Então, assim, ó, a minha avó fazia uns docinhos que nós esperávamos ela dormir para roubar os docinhos da lata. E ela já fazia de propósito, porque ela acordava e dizia assim, essa lata estava tão cheia, cadê esses docinhos? Eu disse, não sei, não vi. E sabe? E eram os docinhos de canela, assim, eu nunca mais na minha vida encontrei, juro, que eu sempre procuro, quando eu acho um doce parecido, que aquele pode ter o gostinho da minha avó. Entende? Por isso que é importante você escrever, né? Ter isso registrado. Você vê quanta coisa que você perde. Tem coisas que minha mãe fazia, eu não lembro mais. Ela fazia pirogue, que agora está aí nas receitas. Pirogue é um pastel cozido de batata, né? Polonês, radba, kluska, que são trabalhos com carnes, e que se a gente não tem registrado, se perde. Você tem alguma comida de família, assim, que você ainda lembra? Tenho. Tem vários, mas a minha mãe fazia muito uma comida russa, que é a sopa, aquela vermelha de beterraba. Sei. Meu pai... Como é que é o nome disso? não me lembro agora o nome, mas deve ter aqui. Deve ter. Mas eu tenho um sabor também de uma senhora que vendia bala na rua. Nunca mais na vida encontrei em nenhum caramelo, em nenhum lugar, nem aqui nem fora do Brasil, um sabor igual. Eu era criança, eu tinha, sei lá, 3 anos. Eu tenho Por um aí. sabor. Ela vendia aquelas balas, era o máximo. Eu era cuca. Eu sou de Gaspar, de origem alemã, né? Então, assim, eu tô há 2 meses com vontade de comer cuca. Daí eu lembrei que eu tenho um cliente que vai para Pomerode essa semana, assim, Cacau, por favor, me traz uma cuca que eu tô com água na boca aí. Que são gostos que ficam... Aí são pessoas especiais que fazem receitas especiais também, né? Não funciona quanto. Na minha avó, no fim de semana também era só doce, né? Uma gastança em gastronomia. Mas eu acho que assim, Uma comilança a comida é um prazerosa. grande encontro de Exatamente, sabores e oportunidade. amores. Bom, gente, infelizmente, o programa está no final. Foi um prazer estar aqui no Infinite Office, aqui no Itacurubi. Vocês não podem deixar de conhecer o condomínio empresarial inteligente, gente. É bem pertinho, bem fácil de achar no IGP. Bem pertinho do IGP. É na rua Patrício Farias. E vale a pena vir conhecer aqui. Quem sabe você não faz o seu empreendimento aqui ou mesmo investir, né? Bom, nós vamos finalizando aqui e até o próximo programa. Beijos.